Beleza, vai começar a gravar aí. Primeiramente, então, antes da gente começar aí a implantação propriamente dita, como o Andrei bem falou, é difícil da gente fazer uma implantação para todos os clientes, uma implantação igual, justamente porque cada um vai ter coisas que vão querer ser focadas, né? Então, vocês vão ter demandas que querem cumprir com a Prevision, cada cliente quer focar mais em uma parte, então, por exemplo, vocês têm aí o Felipe, que vai ajudar vocês com o operacional de orçamento e planejamento. Então, para vocês vai ser mais legal focar na área mais de gestão, né, de análise de dashboards. Então, para eu poder moldar bem essa implantação, a gente vai ter algumas reuniões, depois eu mostro para vocês como que vai ser esse nosso trajeto aqui na implantação, mas a gente vai ter algumas, e para eu moldar elas bem para vocês mesmo, para não ter encheção de linguiça, eu quero focar no que vocês precisam. Então, essa nossa primeira reunião, ela é mais uma conversa do que direto na plataforma. O tempo que sobrar dessa reunião, ela vai ser utilizado já na plataforma, se sobrar algum tempo, mas a ideia não é essa, a ideia é justamente que a gente converse bastante para eu entender vocês e a TOT como um todo. Então, eu queria saber se algum de vocês dois pudesse falar aí sobre a realidade da empresa de vocês, como é que é a parte de planejamento, se vocês têm um setor de planejamento, como vocês constroem, se é predominantemente tipologia vertical, quais projetos vocês querem trazer aqui para dentro. Então, um panorama geral aí da empresa de vocês. Podem ir falando, o que eu precisar saber eu vou perguntando, e é justamente para a gente ter uma conversa aqui agora. A TOT, né? A TOT, ela tem um ano só de vivência aí. Tá? Essa obra aqui em questão, que é cerca de 22 mil metros quadrados, é a primeira obra que estamos executando. Temos um orçamento, vamos colocar assim, uma versão zero, que balizou e viabilizou todo esse empreendimento, certo? E, em cima disso, nós temos as nossas primeiras contratações, que seria mais o pessoal da estrutura mesmo, tá? Nós estamos hoje na obra de as contenções, estamos fazendo nossa fundação com hélice contínua. Tivemos já N problemas na obra, quebra-máquina, quebra-bomba, nós estamos com planejamento, digamos assim, quase que semanal, tendo por conta desses acontecidos que estão gerando. Tá? A gente, no início, tentou gerar um pouquinho mais, vamos furar esses por dia, depois abre esse bloco, faz isso, mas todo o trabalho que foi feito, realmente, hoje a gente concluiu que é melhor conversarmos e a gente trabalha em 7+7, mais ou menos programação para 15 dias, até sair dessa etapa da fundação. Essa questão até do planejamento, né? Nossa ideia é realmente fazer pelo project, colocar isso, até essa empreiteira que nós contratamos, eles também têm um setor de engenharia interna, nós íamos fazer em conjunto, mas aí nesse meio tempo surgiu a Prevision, pela visão do Leonardo, nos indicou ali o pessoal da Tessera, e vamos colocar, e aí nós contamos, eles estão fazendo nosso planejamento, ou seja, nosso planejamento que não está estaqueado, está na fase zero. Nós vamos criar e implantar hoje dentro da consultora, visto que realmente então, é o primeiro empreendimento nosso. Então, esse vai se tornar o padrão para os outros empreendimentos. Por isso que a gente quer fazer tudo dentro do correto, essas linhas de balanço, né, toda essa questão aí do fluxograma, tudo dentro já de algo que a gente pode depois replicar para outros projetos. Então, hoje não temos base, vamos dizer assim, a base vai ser criada. Tá? Legal. E como é que vai ser esse projeto? É um prédio? Isso, empreendimento de 29 pavimentos, tá? 3 subsolos, térreo, garagens, lazer e mais 23 tipos. Complexo, assim, são 252 unidades, mais salas comerciais, totalizando aí 261 unidades, fora toda a garagem e tudo mais, né, que é vendido também para algumas. Vertical, né, empreendimento aí bem expressivo aqui na cidade, né, então a nossa primeira obra realmente quer fazer tudo muito, muito correto, vamos dizer assim. Tá. Em parceria com a House, né, também. Vale. Isso, parceria com a House, correto. Legal. E comentasse ali que vai ter a empreiteira aí tem o time de engenharia que vai estar meio junto fazendo essa parte de planejamento e tudo mais. Agora que vocês decidiram pela Prevision, eles vão ter alguma função aí dentro do planejamento de vocês ainda? Mais a função deles é eles passar a questão da produção deles, né? Uhum.
porque eles conhecem, né, nós vamos dividir ali as etapas, né, por lajes, pilares, vigas, em si a estrutura. Então, essa função deles é realmente nos passar a produção da equipe deles, né, para a gente realmente estar colocando isso no fluxograma certinho. Mais isso, né? E eles também, eles auxiliam também que a engenharia deles gerar algumas demandas internas, sabe? Projeto de formas, essa parte, como a gente contratou eles têm as formas metálicas, né? Então, eles fazem esse projeto de formas, toda essa parte. Então, é esse também que eles auxiliam um pouco mais sobre também a coordenação dos materiais, sabe? Eles vão utilizar a gente que compra, mas é interessante sempre estar em conjunto, né? E todo mundo está sabendo o que vai ser comprado, para onde vai ser utilizado, depois não virar uma queda de braço aí dentro. Não, boa, legal. Eu perguntei isso mais porque o que eu queria te falar é que aqui dentro do software a gente tem pessoas limitadas para dentro da empresa de vocês. Então, um pensamento que dá para ter é, por exemplo, vocês vão ficar mais no escritório, então vocês podem botar o pessoal da própria empreiteira para fazer as medições, por exemplo. Então, o pessoal faz um aplicativo lá na obra e faz as medições. Então, já para nossa reunião de medições, seria legal ter o pessoal aqui dentro. Não sei se vai ser essa a ideia de vocês, mas então, o que vocês acharem legal o pessoal conhecer e saber da Prevision, eles podem aparecer aqui nas reuniões também, a gente não tem problema nenhum então, em ter o pessoal junto com a gente, até porque quanto mais o pessoal de obra com o pessoal de escritório estiverem integrados quanto a Prevision, só tem a ser melhor, assim, eles conhecerem, até para gestão à vista na obra, então vocês colocarem lá um cronograma em linha de balanço para o pessoal ver. Enfim, era mais para isso, assim. A hora que vocês quiserem convidar o pessoal aí de obra para participar, se vocês quiserem, das reuniões, podem chamar, tá? Até a pergunta que eu fiz ali das medições, vocês pensam em fazer vocês as medições de obras ou o pessoal de obra mesmo? Nós temos um engenheiro que fica lá, um recém-formado, vamos colocar assim, né? Bem proativo, uma pessoa bem trabalhadora, assim, e que já ficou a princípio alinhado que ele vai fazer as medições, tá? Eu faço lançamentos de contratos, ele faz medições e daí liberamos para pagamento daí certinho. Então vai ser essa pessoa específica que está lá na obra full time, né? Desde receber materiais hoje ele faz, né? Pouca demanda, né? No futuro nós vamos ver como é que gera essa necessidade, mas ele que vai fazer todas as medições. Então sim, acho que é importante realmente quando a gente chegar nessa implantação da medição, vou trazer ele junto. Traremos ele junto, né? Quando o Felipe aí, vamos trazer ele para estar aqui juntos fazendo esse treinamento. Até vocês, tendo essa expertise, né? Nós temos mais quem faz parte da nossa equipe, então mais ligado à operação. Tem o pessoal dos suprimentos, que também está com a gente, e um financeiro com um auxiliar no financeiro. Então, essa que vem um pouco mais a nossa equipe operacional. Então, interessante, o pessoal de suprimentos está junto na próxima implantação, vocês nos avisam que a gente se prepare, entendeu? Boa, legal, depois eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma que a gente consegue controlar as permissões de cada um dentro da empresa de vocês. Então, se vocês quiserem, dá para puxar todo mundo para ter acesso à empresa de vocês e cada um vai ter acesso a uma coisa. Por exemplo, você quer trazer o pessoal de obra para dentro da Prevision para eles poderem ver como é que está o planejamento, tu consegue botar eles para só verem, por exemplo. O pessoal que vai fazer a medição, eu não quero que tenha chance dele mexer no meu cronograma, dele editar o meu orçamento, alguma coisa assim, mas eu quero que ele faça a medição, dá para pôr uma permissão que ele só pode ver e medir. Aí tem os administradores que podem fazer tudo, então quanto mais vocês chamarem o pessoal para integrarem com a Prevision, melhor, mas aí vai a necessidade de vocês também. E eu deixo claro, sim, o próximo assunto de cada reunião. Até depois eu vou mostrar no site de vocês, tem meio que um cronograma que fala o assunto da próxima reunião, para vocês saberem se vale a pena chamar alguém de financeiro, se for de orçamento, ou o cara lá que vai fazer as medições. Depois eu mostro para vocês. Mas tá bom, o que eu precisava saber era isso mesmo. Assim eu consigo moldar melhor aí a nossa implantação para ser o melhor possível. Então vou começar aqui a apresentação. A nossa trajetória dentro da implantação vão ser... A expectativa é que sejam 5 reuniões. Isso aí não é escrito sobre pedra, isso aqui não é fixo. Se a gente precisar fazer uma a mais, ou se a gente conseguir fazer uma a menos, beleza.
mas a média que seja isso aí. Então, hoje a gente vai fazer esse alinhamento inicial e eu vou falar um pouco sobre os conceitos por trás da Prevision e o que sobrar de tempo a gente vai para a plataforma. Aí, na próxima reunião que a gente vai marcar, a gente vai mais a fundo no cronograma. Como não vai ser vocês que vão fazer o cronograma, né? Vai ser o Felipe. Eu vou mostrar as funcionalidades bem... para vocês entenderem bem elas, mas não tão a fundo de vocês precisarem fazer um cronograma inteiro. Então, não vai ser esse o foco da implantação, até porque esse não vai ser o foco de vocês. Então, essa parte vai dar para passar um pouquinho mais rápido. E aí, mostrar o orçamento para vocês também. O que eu pensei em fazer, e aí eu já vou até perguntar o que vocês acham, é a gente fazendo meio que uma obra super simples, teste com vocês. Então, o Felipe vai fazendo a obra de verdade. Então, ele vai fazer todos os 20 e pouco andares de vocês lá, com todos os serviços. A gente faz uma mais básica, a gente faz juntos ali 4 pavimentos, coloca meia dúzia de serviços, vincula um orçamento, para vocês saberem como faz cada coisa, para quando vocês precisarem mexer no de verdade, vocês terem esses conhecimentos por trás. Então, depois, quando a gente entrar na plataforma, a gente decide se vai ser isso ou não. É o que eu recomendaria, mas a gente pode fazer de outro jeito. Aí, na terceira reunião, eu já quero entrar em medição. Aí seria onde o engenheiro ali... Qual que é o nome dele, por sinal? O engenheiro que vai ficar lá na obra? Cristiano. Onde o Cristiano... faria bastante sentido ele estar aqui. Ele já vem com o aplicativozinho da Prevision baixado, a gente já mostra como é que faz. E daí uma parte mais focada para vocês. Extração de meta e impressão. Opa, perguntaram alguma coisa? Não, tudo certo. Beleza. E aí, essa parte mais focada para vocês daí, que vai ser a parte de extração de meta e impressão. Então, como que a gente transforma o nosso cronograma em puxar um Excel dele com base previsto e realizado, conforme como a gente fez, extrair metas futuras, essa parte mais de gestão. A quarta reunião, que daí vai ser finalizar os conceitos básicos da plataforma, então já começar a ver replanejamento e as nossas dashboards. E aí depois, para finalizar, a gente mostrar as dash extra que tem e já ver os resultados e acabaria aí esse nosso período de implantação. Então, 5 reuniões aí, uma por semana, se der para fazer 2, se não tiver muita demanda, justamente pelo Felipe fazer o cronograma, a gente consegue fazer talvez em um mês aí essa nossa implantação. Certo? Então, a primeira coisa que eu preciso saber de vocês, de qual conhecimento que vocês têm a respeito, é Lean. Se vocês sabem o que é Lean, utilizam Lean hoje na TOT, enfim, sabem qual que é o conceito de Lean, mas não aplicado na construção civil, o que vocês entendem por Lean como conceito em geral? Pouco. Bem pouco. Tá. Mas é uma questão de sequência de processos, assim. Legal. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui de Lean, porque é bem importante para a plataforma. A gente é uma plataforma de planejamento que utiliza o modelo Lean na ferramenta da linha de balanço. Então, a gente é uma ferramenta de linha de balanço que aplica os conceitos Lean. Então, para a gente ter o Lean é quase que uma filosofia. Então, para a gente ter isso nos nossos cronogramas, no jeito de medir, no jeito de fazer as coisas dentro da plataforma, é legal a gente ter esse conceito bem claro. Então, eu vou fazer mais uma revisãozinha básica aqui de Lean, e aí vocês vão me falando o que vocês já conheciam. Eu vou te mostrando também exemplos para vocês de como isso vai ser aplicado aí na Prevision, para não ficar uma coisa muito, muito teórica. Então, o Lean, como eu disse, ele é basicamente uma filosofia baseada em redução de desperdícios. E é isso que a gente utiliza aqui dentro da Prevision nos cronogramas. Então, não ter desperdícios. Que tipos de desperdícios pode ter? Pensem dois aí que vocês pensam, 2 desperdícios bem claros na construção civil aí. Se vocês, já com a experiência que vocês têm na obra de vocês aí, nesse 1 ano que vocês estão fazendo essa parte de fundação aí, 2 desperdícios bem nítidos que vocês veem aí na construção civil. Concreto? Isso. Beleza, concreto com outros materiais, vamos colocar tudo no mesmo patamar. Então, o primeiro desperdício seria de material. Ótimo, é o principal, talvez, que vai gerar custo para vocês. Então, vocês vão estar comprando concreto que não vai estar sendo usado, vocês vão ter que estar pagando para depositar ele em algum lugar, pagando para armazenar. Então, isso aí só vai trazer prejuízo para vocês.
beleza, fechamos o primeiro grande prejuízo. E o segundo, que daí já não é tão óbvio, isso aqui não é uma prova, tá, pessoal? Se vocês não souberem, é só falar. Tempo. Perfeito. Material e tempo é o que a gente mais quer diminuir aqui dentro da Prevision, e a gente vai ver que a linha de balanço vai nos mostrar esses dois tipos de prejuízo. Então, elas vão nos indicar aonde que a gente está gerando esse tipo de prejuízo e a gente vai consertar por meio dela. Então, prejuízo de tempo. Acabou aí um serviço no pavimento 1, já poderia iniciar o segundo, mas vocês não vão conseguir iniciar, porque ou não tem material, ou não tem mão de obra. Então, tu vai perder uma semana que já podia estar sendo executado esse serviço, que em algum momento vai ter que ser executado. Então, é uma semana de tempo sendo desperdiçado. A gente tem uma média, né, na bibliografia aí que diz que um dia de obra, um dia desperdiçado de obra, um dia que ela atrasa e ela não precisava existir, e ela está existindo nesse dia a mais, são R$ 3.000 desembolsados de vocês, sem contar material, sem contar mão de obra, só de custos indiretos. Então, a obra existindo um dia a mais, ela é R$ 3.000. Então, a ideia é que a gente utilize esse Lean para reduzir o desperdício. E esse é o pilarzinho do Lean. O Lean surgiu na Toyota. O Lean foi o que fez a Toyota ser o que ela é hoje. Então, se hoje vocês olham para um carro na rua e ele é um Toyota, é por causa dessa metodologia. Esse aí é a casinha que a gente fala que é a casinha do Lean. E na construção civil, a gente utiliza esse segundo pilar dela. Essa casinha é onde ficam todos os conceitos principais do Lean. Como ele era do setor automobilístico, tem algumas coisas que não vão se aplicar tanto, por exemplo, essa parte de automatização de máquinas e tudo mais, que é a parte da manufatura, mas o segundo pilar ali, que está escrito Just in Time, é onde a gente vai trabalhar e é onde a linha de balanço vai trazer esses conceitos para a gente. Tact Time é a padronização de ritmos, então eu vou mostrar para vocês como padronizar ritmos elimina desperdícios, e é o que a gente vai... Quando a gente tem uma empresa já bem estruturada, que tem vários planejamentos, é mais difícil trabalhar essa padronização de ritmos. Como vocês estão quase no zero em planejamento, em querer começar ele do zero, é hora de pensar isso juntos, então pensar em criar esses ritmos já padronizados. Vou mostrar para vocês como isso vai impactar no nosso cronograma. O Just in Time é o conceito de fazer com base na demanda e já começar a fazer assim que puder. Então, quando abrir frente para vocês fazerem um processo, então abrir frente para vocês começarem a alvenaria, não ter nenhum empecilho, ou seja, eu posso fazer alvenaria, eu tenho que ter certeza que eu vou ter mão de obra e material para ser feito, então a gente ter esse controle mais a médio prazo, de ter proteção da produção, então tudo acontecer na hora que é para acontecer, e o principal de todos é o fluxo contínuo, que é um resultado tanto do Just in Time quanto do Tact Time. Então, se a gente conseguir aplicar tudo isso aí, a gente não vai ter quebra de fluxo. Então, vai ser uma atividade atrás da outra, sem parar. E eu estudo bastante Lean, né? O meu TCC foi sobre Lean. Estudo bastante sobre esse assunto. E em quase todas as construtoras que eu já fiz estudos de caso relacionado a isso, com base nesse único pilar aí, teve redução de 1 a 5 meses de obra, assim, nos casos mais extremos, que era pior o planejamento. Chegou a ter redução de 5 meses de obra, de 3 meses e meio foi para 3 anos e meio, foi para 3 anos. Então, esses 3 pilares, a gente aplicando no nosso cronograma, a gente vai conseguir ter resultados bem legais. Aqui eu não vou passar todos para vocês, fica aí, eu vou deixar um pouquinho nessa página aí, se vocês tiverem interesse em pesquisar depois, ou até pausar na gravação, que eu vou mostrar onde vocês acham essa gravação, para ver cada um deles, mas são os princípios do Lean Construction, então o Lean aplicado na construção civil, de diminuir a variabilidade, aumentar a transparência dos processos, tudo isso vai agregar no cronograma de vocês e fazer vocês reduzirem os desperdícios em geral. E aí, o outro conceito que eu quero apresentar para vocês, que é bem importante. Então, como eu disse, a gente é uma empresa que utiliza o Lean por meio da linha de balanço. O conceito de linha de balanço, vocês já utilizaram, vocês conhecem, sabem como é feito, os princípios, tem alguma experiência? A linha de balanço seria a sequência de serviço, isso? Isso, a linha de balanço é uma ferramenta de metodologia. Por exemplo, no Project, a gente tem o Gantt.
O Gantt é um gráfico que vai mostrando data por serviço e aí vai nos mostrando como a gente vai fazendo. A linha de balanço é como se fosse um gráfico, é parecido com o Gantt, mas muito diferente, depois eu vou mostrar para vocês, que utiliza de alguns princípios para tornar mais visual o cronograma. Vocês já chegaram a ver uma linha de balanço? Já usaram alguma linha de balanço? Ou... Sim. Tá, legal. Então, essa aqui é a nossa linha de balanço. Normalmente, as linhas de balanço, elas são retas, né? Os serviços, elas são várias retas no cronograma. A gente vai ter esses quadradinhos, esses retângulozinhos, sequências que vão ser o nosso serviço. E apesar dela ser semelhante a um Gantt, como eu falei, ela se diferencia quão mais enxuta ela é. Então, o Gantt, no Project, a gente tem 5.000 linhas, porque o nosso eixo Y, ele é os serviços, né? Então, vai ter ali a data no eixo X, aqui é igual o tempo, só que o eixo Y é uma linha para cada atividade. Aqui, a linha de balanço, ela se beneficia das repetições. Ela é uma ferramenta de planejamento que utiliza de serviços repetitivos para tornar mais visual e mais simples a sua execução. O que eu quero dizer por serviços repetitivos? Então, no caso de vocês, vocês vão ter lá um prédio de 22 andares. Não lembro se era 22 agora, mas 20 e poucos andares. A tendência é que sejam pavimentos tipos, né? No geral, os pavimentos vão ser muito semelhantes uns aos outros. Então, o fluxo de atividades que vai ter em cada um dos pavimentos, ele vai se repetindo para os pavimentos superiores. Então, tu vai ter uma alvenaria no pavimento 1, que depois vai para o pavimento 2, depois para o pavimento 3, depois para o pavimento 4, e depois a alvenaria elétrica no pavimento 1, depois do 2, depois do 3, depois do 4. E a gente consegue dividir o nosso cronograma por unidade de repetição. Então, nesse exemplo que eu dei, de um prédio, então a gente dividiria em lotes que seriam os pavimentos. Que ali, como mostra, não sei se está muito pequeno na imagem, mas aqui seria o subsolo, térreo, tipo 1, tipo 2, e a gente consegue lançar tudo de uma vez. Então a gente lança em um pavimento e ele vai replicando num fluxo contínuo para os pavimentos superiores. Esse é um exemplo de um prédio que tem vários pavimentos tipo. Mas vários tipos de obra na construção civil, elas têm essa característica de ser repetitiva. Por exemplo, um loteamento. São várias casas, Minha Casa Minha Vida. Então, são várias casas parecidas, executadas umas após as outras, que vão ter mais ou menos o mesmo princípio de execução. E a gente, na linha de balanço, a gente consegue ter eficiência e produtividade com base no quão repetitiva ela é. Quando a gente montar um cronograma, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue montar um cronograma de 25 andares fazendo em um único andar, aí vai ter também o térreo, a cobertura, que daí não vão ser tão repetitivas, mas a principal parte do projeto ela vai ser super mais eficiente de ser feita. E aí a linha de balanço, ela vai nos mostrar muito daqueles princípios Lean que eu falei para vocês. Então, a gente puxa muitos dos nossos clientes vêm de ferramentas não tão visuais quanto a linha de balanço. Então, esse exemplo da esquerda aí, ele é um exemplo que veio de um project. Então, a gente subiu um project para a plataforma e ele vem assim. O Gantt, ele não nos indica tão facilmente a complexidade do projeto. Então, é mais difícil de entender a quantidade de coisa que está sendo executada ao mesmo tempo, quanto folga está tendo entre as atividades. Quando a gente traz para a linha de balanço, que ela é muito mais visual, ela resulta normalmente em um cronograma igual esse da esquerda, que ele é todo esburacado, parece um queijo, assim, cheio de furo no meio deles, que justamente é difícil de ver, porque quando a gente olha para esse cronograma, apesar dele ser tão furadinho, de ter tantas brechas nele, sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, se tu olhar para cada dia nesse cronograma, ele tem uma atividade acontecendo em algum local. Mas ele não está otimizado. Apesar dele parecer contínuo, entre os pavimentos ele não está tendo continuidade nenhuma. Tem um serviço ali e aí para começar o outro demora uns 3 dias. Quando a gente traz para a linha de balanço, isso fica muito mais nítido. E a gente consegue otimizar ele, deixar o fluxo contínuo e ele vai ficar mais ou menos ali como é essa segunda imagem. Outra coisa que a gente faz bastante aqui dentro é deixar o projeto mais simplificado. Então tem muita coisa que a gente divide muito em outras metodologias de planejamento que a gente consegue transformar em uma coisinha só aqui dentro da Prevision.
Então, por exemplo, em outro método que não tem esse fluxo tão visual, a gente separa tudo. Então, vai ter a alvenaria vai ter separada em elevação, marcação, elevação e fixação. Aí vai ter cada tipo de instalação separadinha em um quadradinho e uma atividade, sendo que elas são sempre executadas junto. E aí, quando a gente traz para a linha de balanço, a gente consegue deixar isso muito mais clean, para a gente ter um controle melhor da nossa obra, transformando em algo mais enxuto, mostrando apenas o necessário, apenas o que está sendo executado. Então, aquela imagem da direita, ela tem todas as informações da esquerda, mas de um jeito muito mais resumido, a gente consegue, para dentro desses pacotes de trabalho, a gente consegue colocar serviços. Então, às vezes, esses 6 serviços que tem acontecendo junto na esquerda, a gente coloca em um quadradinho só, que se tu abrir, ele tem os 6 serviços dentro, como atividades internas desse pacote de trabalho. E aí, só para não ficar muito essa parte muito conceitual e ficar falando por cima, eu trouxe aqui um exemplo prático, tanto do Lean quanto da linha de balanço, a relação entre os dois. E aí, para a gente fazer juntos aqui, que seria um exemplo super comum. Ele é fictício, mas isso aqui vem muito mais do que vocês imaginam para dentro da plataforma. Então, aqui eu trouxe um exemplo de cronograma que tem aqui 4 serviços: alvenaria, drywall, instalação elétrica e instalação hidráulica, tá? E está tendo um teórico fluxo contínuo, então sempre tem alguma coisa acontecendo nessa obra, ela nunca está parada. E eu queria ver de vocês se vocês têm algumas ideias para a gente otimizar um pouco mais esse cronograma. Pode ser uma de cada vez. A primeira coisa que logo que vocês veem nesse cronograma, vocês já mudariam para deixar ele mais eficiente, com base naqueles princípios Lean que a gente conversou anteriormente. Por exemplo, unir as instalações? Boa, poderia ser uma ideia, transformar uma instalação só. Legal, não foi o que eu trouxe aqui, mas é uma ideia fora da caixa bem legal de trazer, então fazer uma coisa só, massa. Mas um exemplo mais nítido que traria ainda mais resultado seria entender o porquê que o drywall e a alvenaria estão tão espaçados entre eles. Então, não tem um tempo de cura entre a alvenaria e o drywall. Quando tu acabou no térreo, a gente poderia já estar puxando esse drywall, fazer essa produção puxada que a gente chama. Então, se eu unir tudo, a gente parar com essas folgas que tem entre cada atividade e fazer um fluxo contínuo, aquele conceito que eu trouxe de fluxo contínuo. Vamos imaginar como está acontecendo a obra nesse momento. Tem um time de alvenaria em um mês ali, aí acaba, no térreo não acontece nada por 3 meses, aí vem um time de drywall, no térreo não acontece nada. Vamos unir tudo, vamos tirar essas folgas e transformar em um fluxo contínuo. O primeiro resultado que a gente tem é esse aqui. Então já deu aí, ó. No primeiro estava acabando no final de dezembro a obra e agora está acabando ali no início de outubro. Temos um muito mais enxuto, mas ainda dá para melhorar mais. A gente podia fazer aquilo que vocês falaram, ótimo, transformar as instalações em uma só, fazer elas simultâneas, dá para fazer, mas não vamos pensar nisso, vamos fingir que são 2 times separados executando atividades separadas mesmo. Alguma outra ideia, pensando naqueles conceitos de Lean que eu trouxe para vocês? Olha, se tu tem que saber se a elétrica está dependendo, se a hidráulica está dependendo da elétrica. Porque se começar antes a hidráulica, aí tu começa antes a elétrica, aí tu termina antes a hidráulica, senão... Boa, perfeito. Legal, uma solução, mas aí tu viu que realmente depende. A hidráulica depende da elétrica. Putz, achamos uma solução, não vai funcionar. Algum outro jeito? Não tem problema não responder, tá? É só mais para ser mais interativo mesmo, não ficar tão chata essa palestrinha aqui de Tem esse lapso de tempo ali de drywall para instalação elétrica ali do tipo 1, desses 15 dias ali que daria para enxugar. Isso, qual que é o problema? É exatamente esse que é o ponto, Andrei. Mas qual que é o problema? Por que ele não está sendo enxugado? Porque quando acaba a instalação elétrica do térreo, quando acaba o drywall do tipo 1, desculpa, ainda está tendo instalação elétrica no térreo, porque ele dura mais. Então o time de elétrica ele não consegue subir aqui justamente porque demora mais do que o drywall. Então vai gerar a diferença de tempo entre os dois, vai gerar essa folga aqui. E ela vai se levando para cada um dos pavimentos.
Se for 5 dias a diferença, ela vai gerar 5 dias de folga no tipo 1, 10 dias no tipo 2, 15 dias no tipo 3, e aí quando é um prédio igual a vocês de 25 andares, vai gerar 2 meses de folga lá em cima. Aí que vem aquele conceito que eu falei para vocês de padronização de ritmos. Se a gente conseguir padronizar os nossos ritmos, nunca vai ter essas folgas. Elas são geradas de diferentes tipos. Se tu tem uma atividade, por exemplo, essa elétrica, que dura mais que as outras, vão gerar 2 tipos de folga. O primeiro é por falta de mão de obra, que é essa que você apontou aqui do drywall. Então, aqui, ó, por que não tem ninguém trabalhando aqui? Porque não tem mão de obra, a instalação elétrica está fazendo aqui embaixo ainda. E a outra é por frente de trabalho. Essa folga aqui, que é entre a instalação elétrica e hidrossanitária, ela tá essa folga aqui no térreo, porque se a gente começar logo em sequência, então, se a gente começar a hidrossanitária aqui, eles vão acabar e não vão ter frente de trabalho, porque a elétrica ainda vai estar aqui em cima. Eles vão ficar 5 dias parados e vão começar aqui. Eles vão ficar 10 dias parados, começar aqui. Então, essa que a gente chama de boca de jacaré, que é essa diferença de ritmo gera, que vai aumentando a folga para cima e para baixo, vai gerar também por falta de frente de trabalho. Então, uma atividade que tem o tact, que a gente fala que é o ritmo, a duração, muito maior que as outras, gerou folga por frente de trabalho em uma atividade e por falta de mão de obra em outra. No momento que a gente padroniza esse tact, então se a gente conseguir deixar a instalação elétrica igual à hidráulica, ela fica com essa cara completamente diferente. Então, se a gente analisar, a gente reduziu desde o início 50% do prazo do projeto, só eliminando folgas desnecessárias e padronizando a elétrica. Ah, mas como é que eu vou padronizar a minha elétrica? Porque eu não estou inventando esses valores. Realmente, o meu drywall dura 5 dias e minha elétrica dura 10. Aí que a gente tem que começar a analisar como que a gente faria isso. Aí tem que começar a pensar, como que é feita a minha elétrica hoje? Será que o meu material não é depositado no outro lado da obra e o meu pessoal de elétrica fica perdendo tempo durante o dia de ir, pegar material, voltar, pegar, voltar? Ou se já for feito do jeito certo, será que se eu contratar uma pessoa a mais, o custo de ter uma pessoa a mais para conseguir fazer no mesmo tempo que os outros não compensa todos esses meus 50 dias de atraso no último andar? Então é esse tipo de análise que a plataforma vai trazer para vocês, que depois eu vou mostrar para vocês que a gente faz a criação de cenários e a gente vai vendo quanto tempo esse tipo de alteração gera de bônus no nosso cronograma. Então, essa é a padronização de ritmos. Então, os dois principais conceitos de fluxo contínuo e padronização de ritmo já geraram uma redução de 50% no nosso projeto. Ah, Chico, mas isso aqui é um caso extremamente simples. 4 serviços e meio não ritmados por querer. Isso aqui é a coisa mais comum do mundo. Só vai ser mais complicado. Em vez de ser 4 atividades, vai ser 50 e elas vão estar gerando esses mesmos problemas. Então, isso aí seria a nossa plataforma, essa linha de balanço da gente tentando aplicar os conceitos Lean. Esses aqui são alguns dos feedbacks mais constantes que a gente recebe dos clientes, de por que eles ainda utilizam a Prevision. Comparado às outras ferramentas do mercado, ela é super simples e visual, então a ideia é que a gente tenha um cronograma muito enxuto, não vai ter as 10 mil linhas do Lean, vai ter 100 linhas. Mostra essa sequência bem nítida, sequência executiva, a gente enxergar cada uma das nossas brechas, otimiza a produção e permite a gente ser Lean. Então a gente consegue trabalhar aqui dentro da Prevision também com os níveis de planejamento. Então a gente tem o nosso projeto mãe ali, a nossa linha de balanço inteira para ter um planejamento a longo prazo, entender quando que está acabando essa obra, entender se eu modificar algumas coisas, o quanto que ele vai me gerar de redução de tempo, ou se eu precisar adiar algum serviço, quanto que ele vai me gerar de mais tempo de obra, então esse pensamento em anos. Enquanto a gente também consegue fazer um pensamento a médio prazo, proteger a nossa produção, a gente tem um conceito importante que... Beleza, Léo, abraço. Que a gente fala de planejamento a médio prazo, o pessoal gosta de falar 6 weeks look ahead. Então, a gente tem um pensamento de 1 mês a 6 semanas para proteger a produção. Então, beleza, Léo, até mais. Para proteger a nossa produção. Então, se vai ter um serviço daqui a 1 mês, vamos ter certeza que daqui a 1 mês ele vai poder estar sendo executado, vamos ter
contratação de mão de obra e material preparada para lá, não vamos deixar para a última hora, porque é isso que acaba nos gerando prejuízo e gerando tanto desperdício de material quanto de tempo. E o planejamento a curto prazo também, a gente vê um planejamento semanal, extrair metas, a gente vê a última semana como que a gente está, a gente vê a nossa semana seguinte como que a gente vai estar, mandar metas para as diferentes empresas. Pode falar, Felipe. Pode concluir, pode concluir. A gente mandar as metas para as diferentes empresas que estiverem trabalhando dentro da nossa obra. Então, vocês falaram, vai ter o pessoal ali vocês vão ter uma empreiteira de mão de obra, e esse pessoal aí, eles vão ser responsabilizados por alguns dos nossos serviços. A gente consegue elencar serviços para eles e mandar para eles só o que é responsabilidade deles, e tudo isso a gente vai fazer de curto prazo dentro da plataforma. Pode falar, Felipe. Show. Só pontuando um negócio aqui, eu gosto bastante desse diagrama, cara. Não sei se você lembra daquela conversa que a gente teve sobre a necessidade de detalhar muito o nosso cronograma principal, né? Que vai ser vocês perceberem. O primeiro que tem ali em cima é o Master Plan, né? Que é o planejamento de longo prazo. E se vocês olharem as setinhas das pontas, das extremidades ali, quanto mais vai descendo esses degraus aí, degraus não, né? Desculpa. Quanto mais vai descendo esses degraus, maior vai ser o meu nível de detalhamento, né? E quanto mais eu vou descendo também, menor o meu horizonte de planejamento. Tá? As setinhas ali, elas estão inversas, né? O meu planejamento de longo prazo, que vai ser a minha linha de balanço, que eu vou ter que eu vou ter mais visual ali, de repente não vale a pena detalhar tanto um monte de serviços ali e acabar poluindo toda aquela imagem que eu tenho para poder visualizar o fluxo da minha obra como um todo. E depois, né, claro, a gente vai ter linha de balanço e aí depois a gente começa a implementar essas outras visões, que vai ser o planejamento de médio prazo, aí a gente começa a gerenciar restrições de obra ali, contratação de material, visualizar o que vai ter de cronograma de compra para poder fazer ainda nos próximos meses. E o planejamento de curto prazo, aí a gente entra numa meta ali quase que semanal, mensal, para as atividades que vão acontecer na obra mesmo. Então a gente aí ali a gente vai detalhar completamente, mas num horizonte fechado, daquela semana, daquela quinzena, daquele mês, a gente sempre fecha ali, né? Isso, acho bem legal isso daí, só para pontuar. Não, perfeito, Felipe. Até obrigado pelo complemento aí. Até uma explicaçãozinha, né? De tipo, pô, mas por que descer o grau de detalhamento? Não seria melhor detalhar todos? Pô, imagina a gente passar muito trabalho para detalhar completamente uma visão macro, uma visão de 3 anos de obra. Aí a gente sabe que a construção civil é cheia de imprevisto, chove uma semana inteira, vocês perdem um monte de frente de trabalho, tem que replanejar já. E para que fazer tão detalhado se isso é algo muito mais macro? Então, igual o Felipe falou, quanto mais específico a gente olhar, quanto mais a gente dá zoom no cronograma, literalmente, o ideal é ter mais detalhado assim. Bem como o Felipe pontuou. Obrigado, Felipe, pela contribuição. Aí algumas coisas bem legais que a gente traz aqui dentro da Prevision também. Essa gestão à vista, igual eu comentei para vocês, então a gente imprimir o cronograma, colocar na obra, como a... Quer Só falar? vou no banheiro rapidinho, Tranquilo. terminar. Aham, pode ir lá. A gente espera.
Felipe, só uma dúvida. Você comentasse que vocês têm um ano aí só, né? Vocês trabalhavam em outra construtora antes? Ou separadamente? Sim. Eu tenho outra empresa uma construtora de faz obras de terceiros, obras industriais e tal. E o André trabalhava numa outra incorporadora lá em Brusque. E aí, faz um ano, mais ou menos, a gente decidiu abrir essa incorporadora, então, com mais dois sócios, que também tem, um tem um escritório de arquitetura muito conceituado aqui, eles fazem projetos no Brasil inteiro, eles já estão há 35 anos no mercado, e mais um outro sócio que tem uma agência de comunicação e marketing aqui em Chapecó, que atende grandes grupos aí também. A gente decidiu unir forças e abrir essa incorporadora por causa dessa parceria com a Housing que apareceu, sabe? Aí surgiu o projeto. Deixa eu ver se eu acho, não estou mexendo no computador do André aqui, mas a gente pode mostrar esse projeto. Então, ele foi bem inovador aqui para o Chapecó, está sendo muito aceito, foi um sucesso absurdo de vendas. Assim, a gente vendeu 50% das unidades assim, no mês que a gente lançou, sabe? Então, e agora a gente vem aprimorando. O Felipe sabe como é que está mais ou menos a nossa. Sabe, a gente está. Foi tudo muito rápido, sabe? A questão de um ano a gente fez projeto, a gente lançou, a gente vendeu e agora a gente está no meio da obra, vendo tudo, fazendo tudo que a gente pode para aprimorar tudo, né? Os processos e o controle, a gestão, né? A gente se preocupa bastante com gestão, né? Uhum. Ah, bem legal. É, fica mais fácil com tanto pessoal com tanta experiência e bagagem, né? Ajuda para fazer esses. A gente está formando o time aí também do escritório, já estamos bem assessorados também com os empreiteiros que estão contratados para fazer a obra, são, sabe, pessoal de muita experiência, assim, de uma qualidade indiscutível. Boa. Massa. Tá, vou continuando aqui então. Essa parte de gestão à vista que a plataforma proporciona, justamente por ela ser muito visual, é legal a gente dá para imprimir ela. Vários clientes fazem de jeitos diferentes. Tem cliente que gosta de imprimir o cronograma a cada mês e tem lá na parede da obra assim o que deve ser executado nesse mês ali dentro do cronograma. Tem cliente que gosta de imprimir um negócio de 5 metros mostrando a obra toda e coloca um barbantinho assim que vai dizendo qual que é o dia. Então é bem dá para fazer do jeito que vocês quiserem, assim, essa parte de gestão à vista. É bem legal para incluir o pessoal de obra também. Aí, deixa eu passar. Aí a medição física, que é o que eu estava falando ali do Cristiano, dá para fazer pela plataforma, mas dá para fazer pelo celular também. Então, sai literalmente na obra com o celularzinho na mão, fazendo a medição, anotando cada coisa. Então, fazer uma medição física. Então, pensar em quanto por cento de cada atividade foi realizado. E se a gente estiver já vinculado com o nosso orçamento, isso já gerar um retorno financeiro para a gente. Então, quanto que a gente está agregando no nosso orçamento enquanto a gente faz essa medição física. Então, ser tudo uma coisa só. Esse alinhamento de metas semanais que eu falei ali no curto prazo, então a gente entender semanal, mensal que seja, o que está por vir, o quanto a gente quer que seja realizado, passar para o pessoal que vai fazer essa realização, ou até pensar em anterior, né? Então pensar no que já foi feito, ver na semana passada o quanto a gente está fazendo certo com base nas nossas medições, se a gente está atrasando, por que a gente está atrasando, a gente consegue elencar motivos de atraso e identificar o que está mais gerando atraso na nossa obra, tudo isso com base na Prevision. E aí, no fim, o que gera mesmo é esse controle de produção nas nossas dashboards. Então, tudo que a gente for realizando no nosso orçamento e no nosso cronograma vai gerar resultados na nossa dashboard, a gente entender como está o fluxo da nossa obra, tanto em visão financeira quanto física, a gente entender monetariamente, então, quanto por cento do nosso orçamento já foi realizado, mas também quanto por cento do nosso físico foi realizado, pensando em puramente avanço físico. Então, a gente sabe que tem atividades que são rápidas, mas pesam muito no orçamento, enquanto tem atividades que não pesam nada e demoram bastante. A gente ter essa relação de entender
se falta bastante de acabar, tanto físico ou se falta bastante para acabar financeiramente. Aqui tem alguns dos nossos parceiros. A ideia da apresentação era isso, os conceitos que eu precisava que a gente aprofundasse bastante. E agora a gente tem aí mais uns quase 20 minutinhos aí que eu já queria que a gente conseguisse entrar na plataforma. Pode ser? Poderia ser. Eu gosto de fazer a implantação vocês compartilhando a tela, porque aí vocês pegam bem mais a manha, digamos assim, da plataforma do que se eu for compartilhando a tela, indo funcionalidade por funcionalidade, depois vocês terem que fazer sozinhos. Então, se vocês puderem abrir a plataforma aí, tens acesso já, Andrei? Não. Tá naquele. Vocês que usaram o trial? O que é isso? Tá, deixa eu ver aqui. É porque vocês tinham um trial na plataforma que era tipo um teste, e aí eu transformei em cliente normal. Deixa eu ver aqui quais e-mails estão cadastrados. Deixa eu ver rapidinho se um de vocês dois já está cadastrado, senão eu mando o token para vocês. Sim. Tá aqui o chat. Quiser mandar no chat aqui do lado, tá? Qualquer coisa, o link. Eu só quero ver se vocês já estão aqui, senão depois eu já mando. Felipe, tu vai estar tarde ali junto com o Júnior, conversando? Vou sim, André. A gente pode até abordar os pontos principais da reunião aqui, a gente pode falar lá depois. Trocar uma ideia legal. Essa questão de tudo, tá? Bacana a apresentação. Daí já é marcar a próxima, Francisco, deixa uns dias? Como é que normalmente vocês trabalham? Então, eu gosto de. Ou a gente já marca tudo de uma vez, tá? Então a gente já deixa um dia fixo, mas às vezes não é possível, então no fim da reunião a gente marca a próxima. Para ficar mais Combinado. organizado, assim. Deixa eu ver aqui. E já vemos também os tópicos para ver se alguém mais vai estar junto. Podes mandar o teu e-mail aqui no chat, Andrei, e o do Felipe também, para eu ver se eles já estão cadastrados na empresa. Senão eu preciso fazer um tokenzinho para vocês. Tá, vamos ver se você já está lá. Eu vou precisar criar um alias meu aqui. Eu vou fazer isso, depois eu mando para ti, Andrei. Aí você vai ter que me convidar para tua plataforma também, tá? Preciso criar um apelido para o meu e-mail, porque como eu acesso outras plataformas também da Prevision, né? Outras empresas da Prevision, aí eu tenho que ter e-mails diferentes para acessar cada uma delas. Então eu vou criar um apelidozinho para o meu e-mail para acessar só a de vocês. Aí eu te mando e você me convida, tá? Positivo. Tá, nenhum de vocês dois está na plataforma, então eu vou criar um token aqui para vocês bem rapidinho. Fiz um curso do G4 Educação, tá ligado? Uhum. Cara, Tá, não me lembro.
Beleza, deixa eu pegar aqui a... Criei o token para vocês, deixa eu pegar o link para mandar para vocês entrarem ali. Aqui, ó. Pode ir compartilhando a tela aí, Andrei. Aí entra nesse link que eu mandei. Posso? Pessoal, até que horas que vai essa nossa reunião? Ela está cadastrada até as 11h30. Tá. Qual que é o token de cadastro? TOT. Ah, Tudo tá, minúsculo. tá. Tudo, Esse tudo é o minúsculo. Tudo minúsculo. Opa. Bom, aí coloca as suas informações. Quer anotar. Deixa eu anotar aqui só. Senão depois é poupar. Boa, deu certo, então. Pode fechar essa abinha ali que abriu. Me dá só um segundinho, deixa eu só anotar aqui que eu anoto no bloco de nota minha senha, Tranquilo. senão depois... Sempre. Tranquilo. Salvar aqui. Continuam? Tá. Tá ok? Já criasse aí a tua conta, Felipe? Ainda Eu não, acho. eu tenho que esperar, é que o Júnior tá com uma DM ali, vou esperar Beleza. ele Eu criar o Alias pra vou... mim. Depois eu peço pro André e eu explico pra ele fazer o convite, tranquilo. Não, Tá? eu explico ali agora como é que faz, porque ele já convida também o Felipe daí. Fechou? Pode abrir ali Beleza. a plataforma, Andrei. Essa é a aba que entra já, então já entra na aba dos projetos. No momento vocês não têm nenhum. Depois a gente já cria um hoje, rapidinho. Mas tá vendo ali na esquerda, onde tem várias opções, dashboard, notificação, projetos. Arrasta um pouquinho para baixo, essa barrinha ali de funcionalidades. Isso aí. Aí ali vai ter configurações, um pouquinho mais para baixo, aí configurações. Aí tu vai ter as configurações da tua empresa. No momento só tem você de membro, com permissão de administrador. Vamos convidar então, já clica ali tem um e-mailzinho em azul ali em cima na direita. Isso aí, para a gente convidar o membro. Então pode botar o e-mail aí do Felipe primeiro. Felipe. Qual que é o teu e-mail, Felipe? Do seu Felipe. Deixa eu botar do Felipe aqui primeiro. Permissão administrador. Beleza. As permissões, deixa eu... Aí, anota e manda ali, manda esse endereço aí para ele, que é o endereço onde ele vai criar a conta dele. Daí já abre por aí. As permissões... Anota. Boa. Está aberto, não sabe se... Já recebi. Sim. Chega por e-mail também. Já foi, não precisa, né? Se foi por e-mail, tá ok, beleza. Tá, Não precisa. beleza. Então, clica ali para convidar de novo, só para eu te mostrar as opções de permissões. Abre ali as permissões. Não precisa nem convidar mais ninguém. Se quiser convidar, já...
vou deixar Ainda não, André. convidado aí. Eu preciso Então, criar um e-mail alternativo aqui, que é um apelido para poder entrar na de vocês, porque o meu e-mail já está cadastrado em outras empresas, entende? Eu vou criar ali entre hoje e amanhã. Hoje ainda eu acho que eu te mando ali, já, você já me convida já. Boa. Abre a parte ali de permissões, Andrei, só para eu te mostrar quais que existem para vocês escolherem quando convidarem o pessoal. O administrador, ele é o ADM do negócio, então ele vai poder fazer tudo. Ele vai ter acesso a todos os projetos, mexer nos cronogramas, mexer em orçamento, ele faz caralho a quatro na empresa de vocês, ele faz o que ele quiser. O normal, ele é igual ao administrador, mas ele só vai poder fazer isso no projeto que ele é selecionado. Então, o normal, ele vai poder fazer o que ele quiser, mexer em cronograma, mexer em orçamento, no projeto que ele for administrador. Então, tu vai escolher o projeto que ele vai poder mexer. Visualização e medição, ele só pode visualizar e medir, e visualização só visualizar. São as opções que a gente tem. Normalmente, o normal vai ser usado mais, por exemplo, tu quer que um mestre de obras possa mexer em tudo. Só que ele só é mestre de obras de uma obra de vocês. Aí coloca ele como normal. Certo? sim. Tá. Mestre de obra, grande é categoria, tá? Não. Fechou. Trans. Pode fechar essa linha aí agora. Abre ali a aba de projetos. Eu só vou mostrar para vocês como cria um projeto, porque o nosso tempo está curto, só para a gente já ter isso feito. O Felipe vai criar o projeto de vocês, o projeto real. Vamos fazendo um imaginário, então. Pode ir ali no mais, em cima da direita. Criar projeto. Aí coloca o nome dele ali de projeto teste. Então, ali na imagem, tu poderia botar uma imagem que faria de imagem de capa dele, assim, para reconhecer ele. Mas pode ir para baixo, pode descer, tem mais informações ali para baixo para botar. Se tirares o zoom, já aparece tudo de uma vez também. No tipo de projeto, vamos selecionar obra. Então, ele é uma obra, a gente tem obra e pré-obra dentro da plataforma, então pode botar obra. Aí a seção, a gente não criou sessões ainda, seria tipo, eu quero ter uma seção de projetos horizontais e projetos verticais. No caso, deixa meu projeto, aí tu pode botar a área dele. Então, aí tu selecionaria os membros. Os administradores tu não precisa botar, porque eles têm acesso a tudo. Se quiser, não muda nada. Mas quem não for administrador, tu tem que botar dentro do projeto para ele poder mexer. Aí ele tem endereço, se quiser botar um endereço, senão não precisa. E aí um arquivo de project, que se você quiser subir project, você consegue. Eu não recomendo, para mim o melhor é sempre começar do zero. Pode salvar ali então. Beleza, criamos nosso projeto, pode selecionar ele ali. Quando a gente seleciona toda aquela nossa aba da esquerda, aquele projeto, cronograma, orçamento, qualidade, calendário, tudo vira em relação a ele. Então, o projeto selecionado é quem manda no menu de funcionalidade da esquerda. Então, pode abrir ali o cronograma, a segunda opçãozinha ali. Aí vai ficar o nosso cronograma do projeto. Sempre ele vai vir com aquele cadeado azul ali em cima, selecionado. Tá vendo? Em cima da direita tem um cadeado azul fechadinho. Clica nele. Isso aí é para impedir a gente a fazer modificações sem querer. Agora, teu cronograma está completamente editável. No momento, ele não tem nada, porque a gente ainda não criou o eixo Y, que são os lotes. Então, ali o menu de funcionalidades em cima na direita, o azulzinho, é onde a gente vai mexer em tudo que a gente quiser no cronograma. Pode ir lá em lotes. E aí que a gente vai criar um. Então, clica no maisinho ali. Vamos só criar uns 2 lotes hoje. E aí, beleza. Pode botar o nome do primeiro lote. Então, seria, por exemplo, térreo. Vamos fazer o térreo primeiro. Aí, se não quiser, não precisa botar área, mas vamos colocar uma área imaginada aí, 960, beleza. Aí tem o grupo de aplicação, a gente vai entrar isso na próxima reunião, a gente não tem ainda, pode salvar. Beleza, vamos criar só mais um lote ali. Pode lote de novo, vamos criar mais pavimento 1. Beleza. Pode salvar. E é assim que a gente vai criando os nossos lotes. Eu vou parar aqui em conceitos por hoje. Eu queria ter visto ainda calendário e já mostrar meio
criação de pacotes de trabalho e tudo mais, acabou não dando tempo, mas sem problemas. Como a gente não tem que focar tanto nisso, porque quem vai fazer o cronograma é o Felipe, eu entro com vocês na próxima reunião de um jeito mais básico. E aí eu queria já marcar agora com vocês. Antes de marcar, eu só quero mostrar uma coisa. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela em cima da tua, tá? Pode. É isso aqui, ó. Eu falo aqui. Isso aqui, ó. Antes da gente criar a próxima reunião. Esse aqui é o site de vocês, eu vou mandar aqui no chat, salvei no bloquinho de notas também, Andrei, para vocês não esquecerem desse link. Mandei no chat do Google Meet ali. Nesse site, vocês vão ter todas as informações da implantação, tá? Então, aqui tem uma aba que fala sobre a Prevision, vai falar um pouco sobre a empresa, vai ter a aba que vai falar sobre o software em si. Isso aqui, na necessidade de vocês podem dar uma olhada, mas o principal para vocês nessa parte de implantação são essas duas abinhas aqui, ó, implantação e reuniões. A parte de implantação vai mostrar que tem as minhas informações aqui. Então, se vocês precisarem falar comigo, tem o meu e-mail e meu número aqui. E aqui tem aquela jornada que eu mostrei para vocês. Então, o que vai ter na segunda reunião? Tá aqui. O que tem na terceira? Tá aqui. Aqui vai ter um resuminho de cada reunião também. Mas, enfim, aqui o principal é minhas informações e a jornada de vocês, um resumo de cada reunião. E aí, o principal de todos, essa última aba aqui, reuniões. Todo fim de reunião, no dia seguinte, eu já coloco aqui a reunião gravada. Aqui, em vez de ter esse quadrado azul, se vocês olharem amanhã, vai ter um vídeo no YouTube que é dessa reunião aqui. Então, esqueci como é que cria lote. Abre aqui, entra na parte de criação de lotes ali, vai ter a gente criando juntos. Certo? Certo. Deu para anotar aí o site? Anotaram já? Sim, já coloquei aqui no... Beleza, vamos marcar então a nossa próxima reunião. Felipe, vou fazer com base na tua produção. Eu acho que o legal para a gente fazer a próxima reunião, mesmo que não vai ser tão necessário, a gente não vai utilizar o teu projeto, quanto tempo duraria para fazer todos os lotes ali? Eu acho que já está meio que pronto, né? Só falta para entrar. Eu já fiz, depois eu fiz na nossa base, depois eu vou pedir para vocês copiarem só da minha base para a base deles agora que tu criou. Aí vai transferir, eu já fiz os lotes e os pacotes de trabalho, já estão todos montados. Agora eu preciso começar a lançar no cronograma. Boa, beleza. Então, pelo Felipe tanto faz, então, como já está pronto. Eu queria de vocês só, esse projetinho extra que a gente criou, que a gente botou um pavimento, para a próxima reunião vocês terem colocado, tipo, mais 5 pavimentos, para a gente não precisar criar lote junto, pode ser? E até o pavimento 6? E aí botar uma cobertura em cima, alguma coisinha assim para a próxima reunião. Pode ficar fechado assim? Pode. Isso é rapidinho. E vocês querem fazer quando essa reunião? Vocês querem quanto tempo para isso? Vocês querem fazer a próxima reunião semana que vem, ainda no final dessa semana? Vamos fazer a próxima terça. Isso mesmo horário. 10h30. Querem manter esse horário? As próximas reuniões, elas são por padrão de 1 hora só. Só essa aqui era de 1h30 porque ela tinha aquele alinhamento lean. Então a gente pode manter esse horário padrão? Toda terça das 10 às 11? Pode ser. Fechou. Eu vou mandar na agenda de todos vocês, então. Toda terça-feira, das 10 às 11, a gente faz essa reuniãozinha aqui. Então, para a próxima, ali tem até o pavimento 6 de uma coberturazinha feita, porque a gente já pode passar esse conceito de lotes. Fechou, então, galera. Obrigado pela atenção aí. Nos vemos na semana que vem.